Boa noite, pessoal. No nosso trabalho, vamos falar sobre os índices de diversidade de Simpson e de Shannon. Os índices de diversidade de espécies referem-se à variedade de espécies de organismos vivos de uma determinada comunidade, habitat ou região. A diversidade pode ser subdividida em dois grupos, riqueza e uniformidade. A diversidade de espécies é considerada como um aspecto favorável de comunidades naturais, existindo vários índices que a quantificam. Esses índices possibilitam, inclusive, a comparação entre os diferentes tipos de vegetação. Vamos começar falando do índice de Simpson. Classificado por alguns autores como índice de dominância, ele visa interpretar a probabilidade de dois indivíduos sorteados de uma comunidade pertencerem à mesma espécie. A gente precisa ter um cuidado que nessa fórmula, quanto maior o número de D, menor a diversidade. Essa é a fórmula que se usa para calcular essa probabilidade, onde D é dominância igual à somatória de π ao quadrado. O π ao quadrado seria a abundância proporcional da espécie. E para você obter o valor desse π, é necessário você calcular o número de indivíduos da espécie dividido ao valor total de toda a sua área amostrada. Vamos para um exemplo de índice de Simpson de um ambiente hipotético. Para realizar esse índice, vamos considerar a seguinte fórmula. E com essa fórmula, podemos traçar a seguinte tabela, onde, na primeira coluna, estão as espécies de nossa amostra. Na segunda coluna, representado por um NI, está o número de indivíduos de cada espécie da amostra, e os quais vamos somar para obter um total. A partir desse total, poderemos calcular a próxima coluna, que é a PI, que nada mais é que a proporção do número de indivíduos dessa espécie em relação ao total. Na última coluna, então, nós elevamos ao quadrado cada um dos números da coluna de PI e somamos todos para obter um total de PI ao quadrado. Dessa forma, temos que o índice de Simpson desse ambiente hipotético é 0,249. Para entender o que significa um índice de 0,249, é bom lembrar que, quanto mais próximo de zero, maior é a diversidade do ambiente, de acordo com o índice de Simpson. Agora eu vou falar sobre o índice de diversidade de Shannon. Ele é usado para quantificar biodiversidade específica. Seus valores variam de números positivos, geralmente entre 2, 3 e 4. Na literatura, esse índice é um dos mais populares para medir biodiversidade. É interpretado que valores menores que 2 são ecossistemas com uma diversidade de espécies relativamente baixa, enquanto aqueles maiores que 3 são altos. As regiões desérticas são exemplos de ecossistemas com pouca diversificação. As florestas tropicais e recifes, por outro lado, são ecossistemas com uma biodiversidade de espécies bastante alta. O índice leva em consideração o número de espécies que existem na amostra e o número relativo de indivíduos que existem para cada uma das espécies, ou seja, contempla a riqueza e a abundância das espécies. Bom, eu estarei dando o exemplo de como obter um índice de diversidade de Shannon. Com isso, nós iremos usar a fórmula, que no caso é essa. E com essa fórmula a gente consegue também transformá-la em tabela, para ficar mais fácil o entendimento. Então, aqui na primeira coluna nós temos a espécie. Aí temos a espécie 1, espécie 2, até a espécie 7. Na segunda coluna nós temos NI. O NI é o número total de indivíduos em cada espécie. Então, conseguimos observar que na espécie 1 ela tem 5 indivíduos, na 2 temos 7 indivíduos, na 3 temos 2, na 4 temos 5, na 5 temos 3, na espécie 6 nós temos 1 indivíduo e na 7 nós temos 5. Na terceira coluna nós temos o valor de PI, que ele se dá por meio da divisão de NI com N. Na espécie 1, para a gente obter o valor do PI da espécie 1, nós vamos dividir o 5 pelo 29, pois o 5 é o NI, que no caso é o número total de indivíduos da espécie 1, dividido pelo N, que é o 29, que é o total de todas as espécies, a somatória de todas. Então, vamos dividir o 5 pelo 29 e iremos obter esse valor
que é 0,17, 24, 13, 79, 3. E assim sucessivamente. Vamos dividir o 7 por 29, o 2 pelo 29, o 5 pelo 29, o 3 pelo 29, o 1 pelo 29 e o 6 pelo 29. E assim iremos obter o valor de PI de cada espécie. Na quarta coluna nós temos o valor do log natural de PI. E na quinta coluna a gente tem o valor de PI vezes o valor do log natural de PI. Então a gente vai pegar o valor do PI de todas as espécies, multiplicar pelo valor do log natural de PI de todas as espécies e iremos obter esse valor negativo. Assim a gente parte para a última parte, né, da fórmula do índice de Shannon, que é a conversão desse resultado negativo. Nós iremos multiplicar por 1 e assim obtemos o valor do índice de Shannon, podendo dizer que temos uma alta diversidade de espécies, levando em consideração que se trata de uma área única.